Eu me lembro ainda novo convertido, eu já até pregava. Chegaram 2 testemunhas de Jeová na porta da minha casa. E eu saí, e eu me achando pregador. Eles sentaram, me deram uma revistinha da Sentinela e começaram a pregar para mim. Quase que eles me convenceram. Eu só não virei, Samuel, testemunha de Jeová aquele dia, porque eu tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo e eu acreditava demais na volta de Jesus. Se não fosse isso, eu tinha virado testemunha de Jeová. Aí quando eles foram embora, eu pensei, tá errado, eu sou um pregador. Os testemunhas de Jeová quase me convenceram na teoria da revistinha Sentinela. Não, eu preciso ler a Bíblia para mim poder argumentar com eles e saber se eu estou certo ou se eu estou errado. E eu comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. 2 anos se passaram. Vem 2 testemunhas de Jeová e bate no meu portão. Na hora que eu vi eles, chega, eu me alegrei. Eu fiquei feliz, Francisley. Eu pensei, é hoje a revanche, é hoje que eu desconto. Aí eles veio, eu atendi eles muito bem, abri a porta, entrem. Eles sentaram, me deram a revistinha da Sentinela e eu deixei eles falar. Porque quando você quer falar para alguém, deixa ele falar. Porque se ele falou, você ouviu, ele te dá o direito de você falar e ele ouvir. E eles falaram. Aí eu comecei as perguntinhas que eu tinha guardado para eles. A primeira eu disse, por que é que vocês não doam sangue? Eles disseram, porque o apóstolo Paulo disse, abstenhai-vos da carne sufocada e do sangue. Eu disse, mas o que é sangue para vocês? Ele disse, é óbvio que sangue é vida e ninguém pode doar vida. Eu pensei, te peguei. Aí eu peguei a Bíblia e falei, mas aqui em 1 João, capítulo 3, versículos 16, diz assim, nisto conhecemos o amor de Deus. Assim como Jesus Cristo doou a vida por nós, nós devemos doar a vida para os nossos irmãos. Eles se assustaram. Aí eu falei, calma, eu tenho outra dúvida. E essa que Isaías responde. Eu disse, por que é que vocês dizem que Jesus não é Deus? Eles disseram, mas é claro que Jesus não é Deus. Jesus é a primeira criação de Deus. Eu falei, não. Primeiro, o próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então ele é Deus. E a Bíblia também diz, no capítulo 1 de João, aleluia, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu disse, Isaías também profetizou e Mateus também falou. Em Mateus também o anjo Gabriel repetiu, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Em Mateus capítulo de número 1, versículo 23, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, que será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eu falei, Jesus é Deus. E Isaías também profetizou, um menino nos nasceu, um filho nos deu, o principado está sobre seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Eu vi que nisso aí eu convenci eles. Aí eu falei, outra dúvida, eles já queriam levantar e ir embora. Eu falei, só a última, por que é que vocês não acreditam no arrebatamento da igreja? Aí eles disseram, nós acreditamos, mas só os 144 mil que vão ser arrebatados. Nós não, nós ficaremos na terra aqui quando a terra fica boazinha. Aí eu falei, mas o líder de vocês, o fundador dos testemunhas de Jeová, ele faz parte dos 144 mil? Eles disseram, claro, ele é o principal. Eu pensei, te peguei. Eu falei, mas ele é americano, gentil como eu e você. Ele foi casado e ainda teve processos judiciais por agredir a esposa.
e ele não é judeu. Olha quem a Bíblia diz que são 144 mil. Eu comecei a ler, são 12 mil da tribo de Gade, 12 mil da tribo de Aser, 12 mil da tribo de Manassés, 12 mil da tribo de Benjamim. Eu falei, não tem nenhum americano aqui, é tudo judeu. E detalhe, não tocaram em mulher, nunca encostaram em mulher. E esse foi casado. Eu falei, Jesus está voltando. Se eu fosse vocês, preparavam para ir morar com Deus. Aleluia. Então essas teorias são quebradas. Quando você estuda a Bíblia, você tem argumento para debater com as falsas doutrinas, né? Tem pessoas que são boas, mas estão sendo enganadas. Se elas tiverem conhecimento da verdade, então elas abrirão seus olhos e serão salvas em nome de Jesus.